aqui. Vertical FM, a rádio número 1 do povo cristão. Rádio Vertical FM. Você está ouvindo ZYW 536, Rádio Vertical FM 97.7, 5 kW de potência. Turvo Santa Catarina, a rádio número 1 do povo cristão. O programa a ser apresentado a seguir é uma programação independente. Toda responsabilidade é de seus idealizadores. Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada, localizada na Avenida dos Imigrantes Poloneses, número 400, Criciúma. Contato 3433-4500 ou 3433-8129. Trabalhamos com vendas de peças para empilhadeiras multimarcas, pneus maciço, pneumáticos e superelásticos com prensa própria para montagens. Peças para empilhadeiras elétricas, assistência técnica, Paletrans. Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada. Locação de empilhadeiras, paleteiras, transportes com plataforma. Sua máquina chega segura, onde agilidade e competência andam juntos. Ligue e alugue seu equipamento. 48 3433 4500. Onde ficarás na eternidade? Essa escolha temos que fazer em vida. A escolha é sua, é nossa. A partir de agora entra no ar o programa Uma Voz no Deserto, ao vivo no FM em 97,7 e também em vídeo ao vivo pelo YouTube e Facebook Maurino Vieira. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de Irmã Cláudia. Agora aqui na número 1 do povo cristão. A paz do Senhor, amados irmãos, ouvinte da Palavra de Deus, neste momento entra no seu receptor, na sua vida, no teu coração, programa Voz no Deserto. Queremos louvar a Deus por mais um dia, mais uma tarde, mais uma quarta-feira. Que Deus abençoe você, a sua casa, o seu trabalho, aonde você estiver dirigindo o seu veículo, o seu caminhão, onde você estiver na sua empresa. Que Deus abençoe você grandemente. Você e sua família, onde você estiver neste momento, em Jacinto Machado, Timbé do Sul, Turvo, ali Meleiro, Criciúma, Forquilinha, Maracajá, irmãos de Capivari de Baixo, os irmãos ali de Jaguaruna, os irmãos da Praia do Rincão, Balneário Rincão, Içara, Pedreira, e ali Araranguá, Torres e Passo de Torres. Deus abençoe você que está em Uruçanga, você que está ali em Orleans, Guatá, onde estivemos ali esse final de semana passado. Deus abençoe a sua vida. Começa nesse momento no teu receptor o programa Uma Voz no Deserto. Queremos louvar a Deus pela vida da irmã Cláudia, que a irmã Cláudia está fazendo, ele está meio doentinha, mas está aqui, né, irmã Cláudia? Estamos aqui para... Coisas passageiras. É coisa que passa, é coisa que vai. Deus abençoe, amados irmãos, Deus abençoe você ali do Morro da Fumaça, você de Laguna, Imbituba, aonde você estiver ligado na BR-101, o programa Voz do Deserto, pastor Mauro Vieira. Caminhoneiros. Os caminhoneiros estão ali. Que Deus abençoe também ali nossos funcionários, nossos cooperadores da empresa, que Deus abençoe a cada um. Que neste dia, cada dia mais Deus possa fazer prosperar a sua vida, tanto espiritual quanto material. Né, irmã Cláudia? Isso aí. É isso aí. Então é isso aí, nós vamos ouvir. Já deu certo, Zé? Vamos ouvir o hino, então? Vamos ouvir o hino. José Carlos e Ana Paula, quem é como tu?
que se curva para ver a terra, se curva para ver a terra, se curva para ver a terra. Quem é como tu, Senhor, que se curva para ver o céu, se curva para ver o céu, se curva para ver o céu, se curvar para ver a terra, a gente até entende, se curvar para ver o céu, excede o entendimento. Sua grandeza é maravilhosa, não tem explicação. Receba a minha adoração, receba a minha adoração, receba a minha adoração, receba a minha adoração. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Receba a minha adoração, receba a minha adoração. Quem é como tu, Senhor, que levanta o que está caído, desprezado e oprimido, e faz surgir um novo amanhecer. Quem é como tu, Senhor, que mostrou lealdade a Davi, mesmo quando ele errou, mas o Senhor não tirou tudo dele. Ser leal ao seu servo Davi, a gente até entende, mas levantar o que está caído excede o entendimento. Sua grandeza é maravilhosa, não tem explicação. Receba a minha adoração, receba a minha adoração, receba a minha adoração, receba a minha adoração. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Tu és santo, maravilhoso, glorioso,
Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada, localizada na Avenida dos Imigrantes Poloneses, número 400, Criciúma. Contato 3433-4500 ou 3433-8129. Trabalhamos com vendas de peças para empilhadeiras multimarcas, pneus maciço, pneumáticos e superelásticos com prensa própria para montagens. Peças para empilhadeiras elétricas, assistência técnica, Paletrans. Hidraumac, manutenção em máquinas limitada. Locação de empilhadeiras, paleteiras, transportes com plataforma. Sua máquina chega segura, onde agilidade e competência andam juntos. Ligue e alugue seu equipamento. 48-3433-4500. Estamos apresentando o programa Uma Voz no Deserto. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. Amados irmãos, retornamos no programa Voz do Deserto. Queremos pedir aos irmãos, amigos que estão nos ouvindo nesta tarde, nesta quarta-feira. Nós temos uma mensagem, temos uma palavra, nós temos hinos para elevo espiritual. O nosso intuito aqui nessa emissora é unicamente, exclusivamente, trazer uma palavra. E a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Mais penetrante do que uma espada de 2 fios. Deus abençoe, irmão ali, irmão. Me ligou também hoje de manhã, e também tem o irmão Zeferino também ali do Cristo Rei. Deus abençoe. Ele sempre está na escuta. Pastor Laudelino Lino, ali também da Pedreira, Balneário Rincão. Também o presbítero irmão Altair e todos os irmãos que nos ouvem através da 97 e alguns nos assistem através do YouTube e também através do Facebook. Pastor Pedro Duarte, irmã Nina Ezequiel, muitos irmãos nos ouvem, graças a Deus, que esses tempos atrás eu disse assim, irmãos, eu estou quase cansando. Eu falei assim, não, irmão, vai continuando, porque nós temos ouvindo a programação do programa Voz do Deserto, ela é a mensagem, a palavra, e nós gostamos disso. Então você vai se adaptando, vai uma hora meio cansado, uma hora meio doente, mas vamos fazendo a obra de Deus, porque isso aí é interessante, nós alcançarmos almas para o reino. Eu quero trazer o quadro agora, meu amado, o programa Uma Voz do Deserto, o que eu penso sobre isso. O que eu penso sobre isso no programa Uma Voz no Deserto. Oferecimento Hidraumac, manutenção em máquinas no bairro São Luís, em Criciúma. Telefone 3433-4500. Eu quero trazer a palavra hoje no livro de São João, no capítulo 6 e no versículo 24. Uma palavra que me veio ao coração hoje de manhã e eu quero compartilhar com os irmãos. Que hoje nós estamos vivendo momentos difíceis, né? O mundo está vivendo, a igreja está vivendo, você está vivendo. E disse assim: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram, eles também no barco, e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-os no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que
permaneça, para que a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu e o selou. Amados irmãos, nós vimos hoje, acompanhamos, viajamos e vimos tantas pessoas. Parece querer tirar proveito daquilo que Deus quer nos dar, mas de um proveito de uma forma diferente. Uns, posição, outros, dinheiro, valores, capitais. Não estão interessados muito pela tua alma, não estão interessados muito por aquilo que você fez, você faz, você há de fazer. Tem muitos que estão interessados hoje em posições. E aqui nós vimos aqui que esses homens, eles tinham vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali. E nem os seus discípulos entraram eles também num barco e foram para outro lugar onde Jesus estava. E Jesus, quando conhece tudo e aquilo que está oculto, está no escondido, Jesus se revela para ele, até porque eles acharam Jesus ali no outro lado. E Jesus disse, eles perguntaram, Senhor, o que tu está fazendo aqui? Tu já estás aqui? Mais ou menos assim. Que hora chegaste aqui, se fosse hoje, né? Querendo saber tudo de Jesus, mas não estava interessado muito naquilo que Jesus pregara para eles. O que é que eles queriam? Jesus olha e responde exatamente aquilo que você está pensando. Na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque do pão que tu comeste e saciaste. Jesus sabia exatamente o pensamento deles. Tem muitas pessoas hoje que estão barganhando cargo. Tem muitas pessoas hoje tentando fazer alguma coisa, não pensando nem em céu, mas pensando em posições, em lugares aonde poderia estar e aonde poderia ser visto, aonde ele poderia ser elogiado, aonde ele poderia ser bem visto. E Jesus disse, não estás me buscando aí porque tu viste os sinais, os milagres. Não. Vocês estão me buscando porque vocês comeram o pão e agora vocês querem de novo. Vocês querem saciar a fome de vocês. E Jesus diz no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece aqui, mas a que permanece eternamente, ao qual o Pai, ele diz assim, ao qual o Filho do homem vos dará, porque a este o Pai selou. E disse-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? É uma pergunta que eles estavam junto com Jesus. Por isso que eu disse que essa palavra aqui, irmão, esses versículos aqui, ela fala inteiramente hoje, no século 21. E diz, por que faremos para executarmos a obra de Deus? O que é que ele está fazendo com Jesus até então? Jesus responde novamente a ele. A obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. É vocês fazer. É vocês querer fazer. Você tem que ter fé. Tem que buscar. Não buscar pelo pão. Tem que buscar aquilo que realmente vocês desejam para a eternidade. Porque a obra de Deus, ela agrada a Deus quando buscamos com fé, com esperança, com entendimento, com discernimento. Por que eles foram para o outro lado?
para encontrar Jesus. Mas Jesus sabia exatamente como ele conhece o teu coração, o meu coração. Ele sabe. Toda obra que agrada a Deus começa pela fé. Em Cristo, não apenas acreditar que existe, mas confiar nele, obedecer a sua palavra e seguir diariamente, em todo momento, a cada hora, a cada instante. É ir buscando a presença de Deus, buscar a comunhão de Deus, saber que está servindo um Deus que ele é poderoso, é um Deus que cura, um Deus que liberta, é um Deus que guarda, um Deus que conhece. Não é um Deus aí crucificado que está cheio de poeira. Não é um Deus que você crê que está dentro de uma gruta, de uma catutinha aí, e você pensa que aquilo vai te livrar de alguma coisa, não. O Deus que você conhece, o Deus que nós pregamos, é o mesmo Deus, aquele Deus desconhecido, que Paulo, quando chega ali, ele vê um monte de deuses, mas tinha Deus até oferenda até para um Deus desconhecido. Ele disse, olha, eu passei ali, vi ali um altar a um Deus desconhecido. Vocês não conhecem, mas esse Deus eu conheço. É esse Deus que se manifesta. É esse Deus que é pregado, que muitas pessoas não conhecem. Nasci nessa, vou viver nessa, vou morrer nessa. Não é assim. Esse povo saiu atrás de Jesus. Se eles não tivessem outro barquinho, eles teriam ficado no outro lado. Mas eles conseguiram um barco, atravessaram, encontraram Jesus. E a primeira pergunta que eles fazem, acabando no outro lado do mar, disseram, Rabi, quando chegasse aqui? Acho que Jesus teria que dar a explicação para eles. Foi o que Jesus disse para eles, na verdade, você me busca pela comida, pela posição, não pelos milagres. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, em nome de Jesus, ele te busca nesta tarde para fazer um milagre na tua vida. No teu casamento, na tua vida física, na tua vida espiritual. Nós temos que buscar Jesus nessa parte. Porque tem muitas pessoas procurando, mas não estão encontrando porque está procurando para outra coisa. Para outra finalidade, posição social. Não é isso. Nós temos que procurar Jesus para buscar a posição espiritual. É a espiritual que te leva para o céu, não a material. Através das orações, da leitura da palavra de Deus, adoração, nos fortalecemos. O nosso relacionamento com Deus. Quando nós começamos a buscar, quando começamos a pedir, mas também nós temos que corresponder com as nossas adorações. Funciona assim. Na verdade, digo, vocês estão me buscando, vocês estão buscando pela comida. Só isso. Obedecer à vontade, a fazer a obra de Deus, irmão, não é difícil. Quando você está com o coração ligado, quando você está com o coração determinado a fazer a obra de Deus. Quando você realmente está querendo. E ele disse, então como é que nós fazemos? Vamos fazer para realizar a obra de Deus? A obra de Deus é essa, que creiais naquele que enviou. E disseram, pois, então que sinais, pois, fazes tu para que nós vejamos e creiamos em ti? E que operas tu? Os nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito, Deus lhe deu de comer o pão do céu. E disse-lhe, pois, Jesus, na verdade, eu vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do céu, o pão de Deus, é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. É a palavra. É a verdade de Deus. É a graça de Deus. Pastor, é só isso? Então, obedecer. Negligenciar o pecado. Deixar a imundícia do pecado. Agora você querer servir a Deus e não querer mudar, meu amado irmão, eu quero dizer para você, você está perdendo o seu tempo. Porque a obra de Deus
A bondade de Deus, ela é diferente da bondade do mundo. Versículo 34 diz: disseram, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, contudo não credes. Andando com Jesus, vivendo feito os milagres e não acreditando naquilo que Jesus está operando. Ele transformou a tua vida, mudou todo o teu raciocínio. Que teus pensamentos antes era pecar, teus pensamentos antes era adultério, os teus pensamentos antes era jogo, era feitiçaria, era macumbaria. Os teus pensamentos era isso. Mas Jesus chega na tua vida. E quando ele chega na tua vida, ele faz transformação. Porque tudo, ele diz no versículo 37, tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vinha a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Aí eu falo para você, o que é que você pensa? O que é que você diz? E que momento você está vivendo agora? Esses saíram para se encontrar com Jesus. Jesus já estava no lugar aonde ele jamais pensava estar. Aí ele faz pergunta: quando chegasse aqui? Se ele seguisse a Jesus, ele ia saber que Jesus estava lá, Jesus estava aqui, e Jesus está aqui, Jesus está na tua casa, Jesus está no teu trabalho, porque ele é o onisciente, onipresente. E eles queriam saber exatamente o que Jesus está fazendo ali. Aí Jesus teve que responder: vocês estão me seguindo pelo pão. Eu conheço vocês. Vocês estão me seguindo pela posição, vocês já estavam com fome. Aí você viu essa multiplicação dos pães. Vocês viram os milagres que estão acontecendo. Mas nem os milagres vocês não acreditaram. Vocês acreditaram só no pão que vocês comeram. E hoje a nossa nação, o nosso mundo, o povo, a humanidade, primeiro quer ver milagre para depois crer. Se for conveniente, ele aceita. Se não é conveniente, ele não aceita, ele não quer. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, esse Jesus verdadeiro, que cura, que liberta, que salva. Esse Jesus que é transformador, transforma a vida, arranca demônios. É esse Jesus que nós pregamos aqui. E eu acredito que ele, na tua casa, na tua vida, no teu coração, ele está fazendo, não é que ele pode, ele está fazendo algo extraordinário na tua vida, porque ele precisa salvar a tua alma e tu tens necessidade que Jesus entre na tua vida. Que o Espírito Santo venha te iluminar. Na verdade, vos digo que não buscai pelos sinais que viste, mas pelo pão. Troca essa ideia. Ah, eu não estou bem aqui, eu vou para outra. Ah, eu não estou bem nessa igreja, eu vou para outra igreja. Ah, eu não estou me sentindo bem aqui, eu vou para outra que o outro me conhece. Amado, aonde Deus te colocou, fique aonde você está. Ah, pastor, mas o outro lá é tão bom, é porque ele não te conhece. Quando ele conhecer, você vai saber que o errado não é o pastor, é você. Deixa Deus fazer algo extraordinário na tua vida. Porque o nosso Deus é tremendo. E no versículo 41 diz: murmuravam, pois deles os discípulos, os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam:
Não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como ele disse que eu desci do céu? Respondeu e disse-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém, pois, virá a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e não serão todos ensinados por Deus. Porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu de mim. Jesus ainda quer te ensinar, quer nos ensinar, que Ele quer que nós nos certificamos, que você também. Ele é o caminho, Ele é verdade e Ele é vida. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. É o que eu penso sobre isso. Amados irmãos, irmã Cláudia. Tu estava falando aí sobre o pão do céu, a pessoa se sente perdoada. Eu acho, quando uma pessoa, para ela se sentir perdoada, quando ela aceita Jesus, ela tem que dobrar os joelhos e ela confessar os pecados dela para se sentir perdoada. Não adianta ela dobrar os joelhos e deixar os outros orar por ela e ela ficar só ali chorando. Ela tem que confessar o pecado. E também não adianta depois ela ir lá e dizer para o pastor, confessar para o pastor o pecado. O pastor, ninguém vai te perdoar os teus pecados. Quem vai perdoar é Jesus. Tu tem que falar direto com Jesus, não é com o homem. O homem não vai perdoar. Para nós falarmos com o pastor, eu digo nós, não estou falando, é quando é em caso de adultério, que daí ele vai botar em disciplina e tu vai ficar um tempo fora da comunhão. Agora, se tu pecou, fez um... Às vezes a pessoa tudo se sente culpada, tudo para ela, tudo é pecado. Tu vai lá, tu ora, tu jejua e tu confessa para Jesus os teus pecados. Mas muitas vezes a pessoa aceita e confessa, mas ela mesma não se sente perdoada. Mas, Cláudia, a Bíblia diz... Só deixou. E quando ela não se sente perdoada, ela tem que aprender a perdoar também o marido, os filhos, aqueles que te ofendeu e te magoou. Porque quando tu aprender a perdoar os outros, tu vai se sentir perdoado também. Que eu já vi gente que aceitou Jesus, mas toda vez que fica pedindo perdão, porque ela não se sentiu perdoada e nem ela não se sente perdoada, ela não se sente preparada. Aí quando nós nos sentimos preparados, que a gente aprende a perdoar o marido ou a quem que nos ofendeu, não é cada vez que tu vai discutir, tu vai tocar de novo no assunto. Perdoa, esquece. Se tu confessou o teu pecado e tu se sentir perdoada, esquece. Vai orar, vai seguir à tua frente, não fica falando no teu pecado ou naquilo que tu já confessou. Enterrou um defunto com os pés ou a mão para fora, né? A pessoa confessa e fica sempre revivendo aquele pecado, sempre revivendo. Aí não perdoa, não se sentiu perdoada. Isso não é perdão. Isso aí é vamos dizer assim, de momento eu te desculpo, né? Mas quando nós discutimos, eu vou tocar de novo no teu pecado. Vai tocar de novo. Daí não perdoou. A Bíblia diz que crer em Jesus é o fundamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. E com essa fé você consegue, vamos dizer assim, com a fé você consegue esquecer, perdoar, se regenerar diante de Deus, ouvindo, lendo a palavra de Deus. E quando nós temos que confessar para o pastor não vai confessar, perdoar pecado, mas quando tem que confessar? Só no caso de... adultério, roubou, pecados que te levam à morte. Porque daí a pessoa vai para a disciplina. Te leva à morte espiritual, né? Bem sentido. Né?
Aí quando aquele discípulo disseram assim, Senhor, quando é que chegasse aqui? Eu pergunto para você, quando é que Jesus chegou na tua vida? Você não sentiu. Se nós não sentimos Jesus... Quando ele chegou? Dá para levar esse lado? Quando é que chegasse aqui, Senhor? Estou há tanto tempo convosco, ainda não me conhece. Mas eu não estava te sentindo. Seria mais ou menos assim. Estava aqui, mas não estava te vendo, não estava sentindo, não teve nenhuma diferença em mim. Eu não tive uma comunhão contigo. Então foi a pergunta que fez, quando é que chegasse aqui? Eu quero perguntar para você, quando é que Jesus chegou na tua vida? Ou você ainda não percebeu que ele está aí? Vamos lá, ouvir um hino? Vamos depois lá. Nós vamos para a agenda. Nifa Ribeiro, Correndo para Deus. Depois de tanto sofrer, eu encontrei Jesus. Depois de tanto andar em trevas, eu encontrei a luz. Jesus é meu conselheiro, não ando mais sem direção. Jesus te convida hoje e te estende a mão. Vem correndo pra Jesus agora, não continue sua vida assim. Ele muda sua vida e renova, fará por ti como ele fez por mim. Encontrou em grande sofrimento, deu fim na minha grande dor. Foi meu amigo e me trouxe alento, e também deu-me seu imenso amor. Quanto sofrimento passei sem Jesus, mas me abracei a Ele e hoje tenho luz. Se queres ser feliz como Ele, vem agora, vem sem demorar. Jesus está te esperando pra te abraçar. Vem correndo pra Jesus agora, não continue sua vida assim. Ele muda sua vida e renova, fará por ti como ele fez por mim. Encontrou em grande sofrimento, deu fim
Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada, localizada na Avenida dos Imigrantes Poloneses, número 400, Criciúma. Contato 3433-4500 ou 3433-8129. Trabalhamos com vendas de peças para empilhadeiras multimarcas, pneus maciço, pneumáticos e superelásticos com prensa própria para montagens. Peças para empilhadeiras elétricas, assistência técnica, Paletrans. Hidraumac, manutenção em máquinas limitada. Locação de empilhadeiras, paleteiras, transportes com plataforma. Sua máquina chega segura, onde agilidade e competência andam juntos. Ligue e alugue seu equipamento. 48-3433-4500. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. Amados irmãos, retornamos com o programa Voz no Deserto. Nós temos a nossa agenda, irmã Cláudia. Nosso técnico, nós temos a nossa agenda da semana. Agora, no programa Uma Voz no Deserto, momento da agenda, com o pastor Maurino Vieira. Vamos lá, irmã Cláudia, minha agenda. Então, sábado nós Estivemos em Guatá. na igreja Caminho de Deus. Caminho de Deus, estivemos ali, almas se renderam aos pés Foi de Jesus. 2, 3, 4, 5, fora as crianças, né? Criança tinha uma meia dúzia, né? Só que a gente diz assim, ó, foi criança, mas quando eu aceitei Jesus, a Patrícia e o Fernando foram. E aí, como criança, você guarda. Né? Eles sempre foram para os cultos comigo, nunca deixei eles sozinho em casa. Sempre me acompanharam, eles permaneceram. Então, porque é criança. Criança também precisa ouvir a voz e precisa aceitar Jesus. Vai guardar mais do que um adulto. Porque aquele que estava ali estava tudo com os olhinhos assim, ó. Tudo os olhinhos estaladinhos, só escutando. Entendeu? E o Fernando, quando era pequeno, a gente perguntava, chegava em casa e perguntava qual foi a mensagem hoje. Ele lia a mensagem, né? É que às vezes ele até conversava e eu dizia assim, Fernando, se tu começar de novo na igreja, tu vai apanhar. Mas eu ouvi o que ele falou, o que é que ele falou? Ele pregou isso. Ele sabia tudo do culto. E a gente, se fosse olhar, ele não estava nem aí pro culto. Mas não, é que criança é assim. Ele grava, ele cuida, ele sabe o que está acontecendo. E até hoje ele é um menino de oração, de jejum. Então ali o pastor José, ali no Guatá. É José Ferraz. O pastor José. E a esposa dele é Ivonete. Estava ali, foi o culto, a bênção. E almas, importante, irmãos, pessoas reconhecer, né? Reconhecer que Jesus é o caminho, não tem outro caminho. Né? Não existe outro caminho, o caminho é Jesus e a salvação é Jesus, não tem outro, não tem ninguém mais que salva a não ser Jesus. Tem pessoas que inventam alguma coisa aí, porque fulano salva, não tem nem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a água viva. Não adianta, irmão, procurar em qualquer parte do mundo. Não adianta você procurar salvação em outro lugar. A salvação você vai encontrar somente em Jesus. Você encontrando Jesus, você vai encontrar salvação para a tua alma. Fora de Jesus é o caminho da perdição. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 15... Aqueles que não forem encontrado o nome no livro da vida, esses foram lançados no fogo. Então você tem que saber aonde você quer ir, para o fogo ou para o céu. Vamos lá, minha Cláudia? Tá, e domingo agora, dia 14, nós estaremos no bairro, em Capivari de Baixo, no bairro... Como é que é o nome? Deixa eu ver aqui. No bairro Vila Flor. Vila Flor, o pastor Nilvo e a esposa Ivonete. A Zuleide. Tá. E aí o pastor Nilvo também já pediu para anunciar que o dia 11 e 12 agora de julho estará ali, vai ter um congresso de missões, quem estará cantando os irmãos Vianas. Vão estar ali louvando a Deus. Ali. E nós temos depois trabalho, mas é mais para frente. Temos. E ali também tem o Vasilésio, Paz do Senhor Jesus. Pastor Vasilésio. Pastor. Tem o Denise Rabelo, Paz do Senhor, uma ótima tarde.
E o Reginaldo Petecourt. Paz do Senhor, Deus abençoe esta programação. E... Mais alguém? Nosso trabalho não é em vão, pastor Vassilésio botou. Não, deu. Então nós vamos trazer uma leitura da palavra e depois um hino, depois nós vamos orar pelas pessoas. Orar pelas pessoas e vamos embora, né? Então vamos lá, uma palavra. É momento da palavra. Amados irmãos, eu quero trazer essa palavra neste momento no livro de Apocalipse. Eu gosto dessa palavra porque Deus, o Apocalipse, todo mundo fala. Quando dá agora nós estamos passando aí a terra, né? Está sendo nas Filipinas, está um terremoto, um tsunami, já morreu muita gente e a gente ouve essas pessoas falarem na rede. É um apocalipse que está acontecendo. Tem pessoas que não conhecem, não sabem quem é, nunca fui na igreja, mas o apocalipse está acontecendo. Sabe o que é isso, irmão? Que o apocalipse está acontecendo? É porque essa palavra, essas cartas que Jesus mandou João escrever, é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Por mais ruim que você seja, e você não acredita em nada, você está sabendo que o Apocalipse é o fim. É o fim da humanidade aqui na Terra. Mas não é o fim daqueles que estão preparados para ir para o céu. Porque é um novo céu e a nova terra. Nós vimos ali aqueles carros boiando, ônibus boiando, o prédio sendo tirado do lugar. As crianças tudo sentadas na relva, saíram dentro do colégio e foram para a rua, porque se cai uma prancha daquela de concreto em cima, ia esmagar, ia morrer ali. Mas o Apocalipse de Deus ainda não está acontecendo, mas você está crendo que vai haver. E se vai haver, vai haver. E aqui está no Apocalipse capítulo 2. A carta às 7 igrejas da Ásia, primeira carta da igreja de Éfeso. E João diz, escreve, o anjo diz para o João, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e o que não pode sofrer os maus, e pusesse prova aos que dizem ser apóstolos, não são. E tu o achaste mentiroso. Sofresse e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende e pratica as primeiras obras, quando brevemente a ti verei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tudo isso são advertências, irmãos, que nós vivemos hoje, revelada, que está acontecendo. Por isso que estou dizendo, tem pessoas que dizem, o Apocalipse está acontecendo, vem o vendaval, arrancou lá um coqueiro na beira da avenida, é um Apocalipse. Irmão, você não sabe o que é Apocalipse. Você não faz ideia ainda do que está para vir. Cai uma pedrinha de gelo, já estão pensando que está acabando o mundo. Não, tem muita coisa para acontecer ainda. Tem muitas revelações ainda, tem muita profecia ainda a se cumprir. Mas todas essas profecias se reduzem a Apocalipse? Não. Tem muitas que já estão se cumprindo, outras se cumpriram e ainda hão de se cumprir. Mas o Apocalipse é o fim.
E você sabe que as coisas que estão acontecendo estão indo para o fim. O Brasil, o mundo, o mar já não se comporta no mesmo lugar. Terremoto, fome, peste, guerra, isso aí Jesus falou lá atrás. Fome, nós temos fome, temos peste, nunca apareceu tanta doença. Nós temos tanto médicos e aparelhos, e quando termina de descobrir uma vacina para um, ou um remédio para um, já aparece outro, e aparece outro, e outros, e outros, e você vai dizer que isso é Apocalipse? Não. Por se multiplicar a iniquidade, vem as enfermidades, a falta de amor, falta tudo. Porque se multiplicou. Mas Jesus, ele disse, eu conheço as tuas obras. Eu sei quem és tu. Não vai pensar tu que não sei quem és tu, porque eu sei realmente quem tu és. Seria mais uma palavra que eu li lá no livro de São João. Quando ali, eles disseram, Senhor, tu já estava aqui, como chegasse aqui, que hora chegasse? Irmão, o dia marcado vai chegar. O momento vai chegar. Mas Jesus disse, lembra-te, pois, de onde caísse. Arrepende e pratica as primeiras obras. Pois senão, quando brevemente, eu viria a ti. E tirarei do seu lugar o teu castiçal. Vou tirar a tua bênção, vou tirar a tua coroa, vou tirar. Aquilo que pertence, eu vou tirar. Se tu não te arrependeres. Tenho, porém, isso, que aborrece as obras do Nicolaita, as quais também eu me aborreço. Isso aí nós somos, Jesus quis dizer assim, isso aí nós temos igualdade. Mas onde é que está o teu primeiro amor? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao que vencer, dá-lhe de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Eu tenho promessa para vocês. Mas volta ao primeiro amor. Volta a praticar aquilo que tu praticava antes, que era tão bom. Quando tu sentia a presença de Deus, quando tu sentia a vontade de Deus na tua vida. Volta. Mas Jesus disse, eu sei quem és tu. Mesmo tendo de se esconder. Mas Ele sabe quem tu és, quem somos. Pensa nisso. Tudo isso que está acontecendo, tremor de terra, até no Rio de Janeiro, no meio do mar, né, deu tremor de terra de 3,1. Não aconteceu grandes coisas, não aconteceu nada, mas estão sabendo. As coisas estão se afunilando. Jesus está vindo. Não vem dizer que é o Apocalipse cumprindo, porque você, lendo o Apocalipse, você vai ver que ainda tem muito ainda que acontecer. Vamos orar neste momento. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Querido eterno, soberano Pai, te louvamos, Deus, por mais esse programa de rádio. Que a tua palavra, Deus, ministrada nesse lugar, nesta hora. Venha, Deus, ao encontro de vidas na nossa vida, nossos amigos, nossos irmãos. Todos aqueles, Deus, que ouvem a tua palavra, que sabe, Deus, que tu és o caminho. Ele sabe, Deus, que tu que resolve todos os problemas na vida espiritual. Não há outro Deus senão tu, Senhor. Venho pedir neste momento que as tuas mãos poderosas, as tuas mãos eternas, venha sobre nossas vidas, dando saúde à minha esposa, irmã Cláudia, dando saúde, Senhor, à tua casa, à tua família, em nome de Jesus. Amém. Até quarta-feira, irmãos, da semana que vem, se assim Jesus permitir, Ele vai permitir. Amém. Deus abençoe a todos. Onde ficarás na eternidade? Essa escolha temos que fazer em vida. A escolha é sua, é nossa. Acabamos de apresentar programa Uma Voz no Deserto. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira.